Fernando Schiller, eu sou professor do INSPER, também consultor do Comunitas. Esse é o nosso 7º módulo do curso de preparação para os prefeitos nas eleições de 2020. Vamos discutir temas de formação de governo, programas de governo, questões técnicas que envolvem não só a campanha eleitoral, a discussão da campanha eleitoral, mas também a montagem do governo e como governar depois. Hoje é uma grande satisfação a gente estar aqui com a Leni Lemos, uma querida amiga, foi secretária de Planejamento do Rio Grande do Sul, secretária de Planejamento do Distrito Federal, trabalha no Senado Federal, tem doutorado na área de políticas públicas, ciência política, enfim, é uma pessoa com uma larga experiência, além de ser suplente do Senado Federal, que eu descobri agora há pouco, então, mais Já um item revelou. no vasto currículo da Leni, e agora tem sido uma das pessoas mais, digamos assim, mais especializadas, que mais mergulhou a fundo no tema da pandemia, e de como a gestão pública deve tratar um tema complexo como uma pandemia, juntando a questão técnica, análise de dados, planejamento, também a questão política. Bom, mas vamos lá. Leni, eu já te faço a primeira pergunta, daí tu podes fazer a tua introdução. De uma maneira mais geral, quer dizer, para um prefeito que está entrando, nós falamos basicamente para prefeitos, em geral, de menor porte, cidades pequenas, médias, né? Qual é a grande preocupação? Antes de falar em desenvolvimento econômico, geração de renda, enfim, precisa governar o próprio governo, estruturar, né, a própria máquina pública. Né? Com a tua experiência de planejamento, quais são as primeiras grandes preocupações ao pensar um programa de governo e pensar na própria sustentabilidade, né, do governo diante dos desafios que vão se seguir aí ao processo da pandemia? Bom, Fernando, o prazer meu estar aqui contigo. Eu sou leitora tua, então quando fala assim, conheço o Fernando, eu fico toda satisfeita. Senão, não, conheço. E agradecer também a Comunitas essa oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre planos de governos e ajudar um pouco, quem sabe, os prefeitos, os candidatos e candidatas a elaborarem seus planos. Tem uma máxima que eu acho que quem faz plano de governo tem que seguir, que é siga o dinheiro. Follow the money, né? Siga o dinheiro. Por quê? Porque as prioridades, elas estão... Se você tem parcos recursos e a escassez é uma característica na gestão, né, pública, em qualquer lugar do mundo, as demandas são sempre maiores do que aquilo, demandas sociais que são legítimas, são sempre maiores do que aquilo que o Estado é capaz de prover, e isso varia muito de um lugar para outro, tem questões culturais que a gente não vai entrar, mas há uma demanda sempre maior do que aquilo que você pode prover. Então, veja onde estão as prioridades. Eu diria, antes de você sentar para fazer o teu plano de governo, olha o orçamento do teu município. E não olha agora só não, olha os últimos 5, no mínimo 5 anos, 5, 10 anos. Veja onde é que estão sendo gastos os recursos, quais são as principais despesas. É despesa de pessoal, é na área da educação, é pagamento de professor, é o pagamento da área de saúde. Quais são os principais programas? O orçamento é essa peça que ela serve tanto para o controle social, porque ela é uma peça pública, ela é publicada, quanto para a gestão. Então, eu diria assim, que a coisa mais importante, siga o dinheiro e veja onde estão as prioridades e onde que você quer colocar as suas prioridades. Se tem algum nível de continuidade, sempre tem algum nível de continuidade de política pública, tem uma certa continuidade, até porque existe legislação federal, existe legislação estadual, mas também onde é que você vai poder inovar. Então, é importante você olhar as suas despesas, onde é que elas estão, onde elas espelham as prioridades, né, daquele município. E olhar para a receita, de onde vem o dinheiro. Porque os municípios, são muito diferentes, né, em termos de porte, de tamanho, de autonomia. Então, você recebe mais recursos do governo federal, suas transferências do Estado, as suas taxas, o teu IPTU, né? Quais são as suas fontes de receita. Isso é muito importante, porque você só vai poder falar, eu vou fazer isto ou aquilo na saúde, na educação, no desenvolvimento econômico, na geração de emprego e renda, se você conhecer bem como é que funciona essa máquina, né? Então, eu acho que é ótimo quando você começa a estudar e olhar isso antes mesmo da eleição. Isso vai qualificar o plano e vai qualificar os debates também, para que você possa fazer debates melhores, né, na campanha eleitoral, durante o processo eleitoral, e eventualmente, se ganhar, você já entra conhecendo um pouco mais
de como é que as coisas funcionam. Duas perguntas nessa linha, Leni. Primeira, muitos governos criaram, eu acompanhei vários nos últimos, sei lá, 20 anos, secretarias especializadas em busca de recursos. Tá? Exatamente a partir desse conceito que o dinheiro é escasso. Em geral, municípios de menor porte têm pouca fonte própria de receita, né? O ISS, que na verdade representa pouco. Né? Então, quer dizer, existem muitas transferências obrigatórias, mas muitas fontes para captação, projetos, ministérios, fontes internacionais, consórcios, parcerias público-privadas. A minha pergunta é bem direta, quer dizer, como é que você, fosse prefeita, lidaria com isso? Você criaria uma estrutura especializada nisso? Isso é uma tarefa de toda a prefeitura? Como é que isso entra, digamos assim, na racionalidade do governo? De novo, eu acho que também tem uma questão aí do porte da prefeitura, né? Se você é um orçamento maior, uma prefeitura maior ou uma prefeitura menor. Eu acho que faz sentido você ter, talvez, e isso acontece nos estados normalmente, ou é na Secretaria de Planejamento ou é na Secretaria de Fazenda. As duas vezes que eu fui secretária de Planejamento, funcionava na Secretaria de Planejamento uma área de captação de recursos, que é uma área que vai, tecnicamente, muito bem qualificada e que também você vai poder contratar consultores, né, ou acionar consultores para você poder fazer operações de crédito, por exemplo, né, que uma forma de você melhorar a tua infraestrutura, principalmente na área de infraestrutura, né, principalmente não, basicamente para investimento que você tem operações de crédito. Você tem como captar, que também podem captar junto ao governo federal, nos convênios, nas transferências, né, por projeto, e também nos estados, dependendo da configuração aí dos estados. Mas eu acho que faz sentido você ter como se fosse um núcleozinho ali técnico altamente qualificado, que faz a parte toda procedimental, que é mais complexa, mas eu acho que isso tem que ser um motor de toda a gestão. Então, você tem o secretário de Cultura tem que entender onde há recurso para que possa buscar. Porque quem conhece o negócio não é o técnico ali super especializado na burocracia da captação, de como é que você junta certidões, como é que você negocia a taxa de juros, como é que você faz o PL que vai ser aprovado na Assembleia ou na Câmara Municipal. É um saber. Mas ali na Secretaria da Agricultura, na Secretaria da Cultura, na Secretaria da Saúde, na Secretaria da Educação, é importante que todos tenham essa mentalidade. Olha, a gente vai buscar recursos, porque sim, existem as transferências obrigatórias e existem esses recursos que são por projetos ou fundos, né, que estão disponíveis e muitas vezes no governo federal nem são acionados. Sobra, às vezes, dinheiro no final do ano, né? Desses fundos sobram, entre aspas, porque eles não são acionados. Então, eu acho que tem que ser uma mentalidade do governo, mas é muito importante, eu acho interessante você ter uma área que é especializada nisso. Pode estar na Secretaria de Fazenda, pode estar na Secretaria de Planejamento. Quem quiser criar uma área de captação, uma agência, uma secretaria, que seja pequena, que seja enxuta, eu não veria essa necessidade. Eu acho que pode funcionar bem e você otimizar recursos se tiver numa dessas áreas que são núcleo de governo, que são corporativas. Ótimo. Minha segunda pergunta sobre esse tema ainda, com a tua experiência de planejamento e também de montagem de programas de governo. Não é? Eu acho que minha pergunta é muito simples. Existe toda uma tecnologia que eu já vi em vários governos assim de você criar programas estratégicos. Não é? Porque imagina, um governo ele é descentralizado, tem muita secretaria e geralmente as secretarias acabam virando feudos. Não é? Um político tem a sua secretaria e isso acaba compartimentando muitas vezes a ação do governo. Como é que lida com isso? Como é que na montagem do governo você já consegue definir prioridades, metas estratégicas e como é que faz a governança disso logo que inicia, digamos, o governo? Olha, uma coisa muito importante, muito importante. Tem uma tirinha da Mafalda que eu adoro, tá? Aquela personagem argentina, né, de tirinha, que diz o seguinte: o urgente atropela o que é importante. Então, governo é isso. Você vai ser atropelado diariamente por vários incêndios, né? Quem está na gestão sabe bem o que é isso. É uma demanda externa, uma demanda do legislativo, uma demanda do órgão de controle, é uma crise interna, é uma demanda do prefeito. Então, você está sempre
correndo, você está sempre correndo atrás. É muito importante ter esse planejamento estratégico, o que a gente chama de um planejamento estratégico. E eu diria, como conselho aqui aos prefeitos, que ao fazer os seus planos de governo, eu falei antes, né? Olhe para os recursos, é muito importante olhar para o seu orçamento, saiba o que você vai ter na mão, até para você não se comprometer com algo que depois você vai ser cobrado. É diferente de antigamente, que as pessoas esqueciam. Hoje está tudo na internet, está tudo nas redes sociais, você vai ser intensamente cobrado. Então é importante conhecer isso. Como conhecer também outros indicadores. Como é que é o seu município em termos de educação, em termos de saúde, os indicadores de segurança? Olha para o teu município, compara com outros municípios, compara com municípios de mesmo porte, né? Dentro do estado, compara com um país, dá uma olhada nisso, porque isso vai ajudar você a fazer o teu plano e também o planejamento estratégico. Eu diria o seguinte, pode ser que você tenha tempo e condições de fazer um planejamento estratégico, mas se não tiver, faça um plano dos 100 dias. Faça um plano dos primeiros 3 ou 4 meses, 100 a 120 dias. Onde que você vai focar? O que você vai resolver? Quais são os grandes riscos que estão ali, que você vai, né, são os maiores incêndios? O que você já pode começar? Formar equipe. Então, isso que você falou é muito importante, porque você falou de metodologia, né? Uma metodologia que é muito usada, né, de gestão para resultados, e existem vários métodos que você pode fazer isso, né? Eu usei muito o BSC, que é o Balance Scorecard, é um método bem conhecido, mas existem outros, PDCA. O importante é, você tem que escolher o seu foco, tem que ter prioridade, porque não dá para fazer tudo em 4 anos. Aliás, quando você vê, já passaram-se 4 anos. Então, é muito importante ter esse foco e o planejamento estratégico que te dá essa direção. Então, por isso que é importante você olhar antes os indicadores, porque depois, quando você fizer o teu planejamento ali estratégico, você só tem planejamento bom se tiver indicador, se você puder medir de alguma forma. Senão, como é que você vai acompanhar se o projeto está andando ou não? Qual que é o teu parâmetro? Né? Então, é muito importante. Eu quero reduzir a mortalidade do meu município, mortalidade materna. Eu quero reduzir a mortalidade infantil. Olha como é que ele está, compara com outros. Bom, isso aqui é um problema aqui e eu vou colocar isso como uma prioridade. Ou na educação, eu quero melhorar 10 posições no meu ranking, 20 posições no ranking de municípios. No ensino fundamental, né? Nos primeiros anos, nos últimos anos, onde é que você vai trabalhar? Então, é muito importante você ter, se você usar alguma metodologia. Em geral, as secretarias de planejamento fazem isso. Se não tiver, invista nisso. Hoje, no Brasil, existem várias ONGs, né? No terceiro setor tem muita gente boa querendo ajudar. Existem as universidades, existem empresas, se quiser licitar e contratar profissionais que ajudem a fazer, mas não deixe de fazer. Muitos municípios hoje são bem-sucedidos, são conhecidos por isso, né? Porque isso vira, governo entra e governo sai, e você tem uma estratégia que permanece, os ganhos acumulados são muito maiores. Tá ótimo. Pergunta difícil, tá? Parte que tu já respondeste, mas eu queria só aprofundar um pouco. Imagino que seja o drama de muitos candidatos. Tem gente suficientemente qualificada nos quadros das prefeituras para fazer isso? Quer dizer, porque uma coisa é um governo grande, que tem lá estruturas de carreira de Estado, técnicos. Tá? Uma boa parte das prefeituras não tem esse material humano, não é? Isso vai implicar no perfil de secretários que vão ser contratados? Quer dizer, qual é a recomendação? Como é que monta isso? Como é que atrai gente técnica? Ou como é que valoriza? Tem que treinar as pessoas? Qual é o segredo aí, Leni? Olha, o grande segredo de fazer é ter quem faça, né? Porque o prefeito ele tem um papel institucional, um papel simbólico, então ele não vai colocar a mão na massa. Da mesma forma, ele monta um gabinete ali, um secretariado, que vai ser a liderança dele de primeiro nível, de primeira linha, que também tem um papel institucional, que tem relações com a sociedade, que tem relações com a imprensa, então preciso ter equipe. Sem equipe não é possível fazer. Agora, você disse muito bem, a gente tem diferentes níveis de maturidade, né, nos diferentes municípios. Então, certamente você vai ter municípios que têm a gente chama de capacidade de Estado, né, uma capacidade de Estado instalada, seja do ponto de vista das ferramentas que usa, dos processos de trabalho que são mais modernos, e pessoas, equipes
para trabalhar, e outros que a gente sabe que não vão ter a mesma condição. Então, é importante também modular as expectativas, né? O que eu acho que eu vou encontrar, qual o nível de preparo que eu vou ter e como é que eu posso melhorar, como é que eu posso progredir nisso, né? Avançar nisso. Eu acho que existem várias formas. A opção do Estado brasileiro, eu acho que dentro das condições que a gente tem, é uma boa condição, ressalvadas todos os problemas relacionados a corporativismo, né? Ou às vezes até ineficiência do setor público, é você ter carreiras de gestão. Né? O governo federal resolveu isso com uma carreira de gestão, mais de uma até, porque tem os analistas de planejamento e orçamento, você também tem carreiras de gestor público. Vários estados têm essas carreiras que são transversais e que são a mão na massa, é quem vai tocar ali o dia a dia da política pública. Isso é muito positivo, você consegue ter uma mão de obra mais qualificada. É claro que vai variar também, de novo, das condições do município de realizar isso. Mas o ideal é que você tenha uma carreira pequena, enxuta, mas que seja bem qualificada para tratar de política pública, que conheça os processos. Uma outra forma, pode ser complementar, pode ser uma alternativa, é capacitação, é desenvolver. A gente nem chama mais de capacitação, a gente chama de desenvolvimento das pessoas, né? A gente tem que investir, mesmo aqueles bons servidores públicos que ali estão, precisam sempre, né, de uma renovação, de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento dos talentos é algo importante. Mas eu queria dar uma nota assim, de esperança, sabe, Fernando? Porque eu acho que sempre tem gente boa. Sempre tem gente inteligente, sempre tem gente engajada, sempre tem gente vocacionada, que gosta de estar no setor público, que quer fazer a diferença. Às vezes as pessoas não estão no lugar certo, é importante ouvir, avaliar, né? Montar equipe é uma das coisas eu acho mais importantes para o gestor. Você colocar as pessoas certas no lugar certo. Não adianta colocar um excelente contador que sabe tudo de orçamento para fazer atendimento ao público, porque o que ele gosta é de ficar ali e ele sabe fazer o orçamento ou monitorar, né? Enfim, tem que olhar os perfis, o que cada um sabe, o que faz de melhor, identificar esses talentos e valorizar essas pessoas. Eu acho que no setor público, quando se fala de gestão de pessoas, se fala muito, eu acho muito antigo isso, muito anos 80, anos 90, sabe? Se fala muito de incentivar tem incentivos financeiros, eu acho que o incentivo financeiro funciona, mas o mais importante é as pessoas terem autonomia, respeito e estarem trabalhando naquilo que as mobiliza. Então, esse é um grande desafio para qualquer gestor, você ter boa gente para fazer, mas procure que você vai achar. E se a pessoa não tem aquela capacidade, aquela habilidade desenvolvida, invista. Então, eu acho que investir em desenvolvimento de pessoas é algo muito importante. Então, eu falei de duas formas, né? Você faz concurso público, desenvolvimento, as coisas não são excludentes. Existem os cargos comissionados, que você pode fazer um mini concurso público, não precisa ser um concurso público, um processo seletivo, que você selecione currículos e faça entrevistas e veja se as pessoas têm o perfil adequado. E, obviamente, você pode contratar, né? Existem serviços que podem ser contratados, né? Então, a gente estava falando aqui de captação. Para um estado, para um município maior, talvez faça sentido você ter essas estruturas. Mas talvez o que vale a pena para um município, dependendo do porte, tudo tem que ser avaliado, né? Conforme as luzes locais, né? Conforme as características locais. Eventualmente contratar uma consultoria que vale ajudar naquele processo. É mais barato, você contrata por um período, né? Porque o servidor público ele vai ficar durante 30 a 40 anos. Importante você ter essa estrutura. Mas, às vezes, em algumas situações, uma contratação de um terceiro pode fazer esse papel. Então, tudo é avaliar. E aí você monta isso, né? Eu sempre gostei de trabalhar com equipe assim, as equipes boas daqui, contrata alguém de fora, traz, desenvolve, você faz tudo ao mesmo tempo. E aí você dá um salto na tua equipe, né? Em 4 anos, a equipe está fazendo milhões de coisas que ela não fazia antes, pelo desafio. Eu acho isso muito importante.
Leni, tu comandaste no Rio Grande do Sul uma reforma administrativa complexa que foi bem sucedida em termos políticos na Assembleia Legislativa. Hoje é um grande tema hoje da gestão pública, reforma do Estado, modernização do Estado, reforma administrativa, carreiras, contratualização, enfim, N questões. Qual é a tua orientação? Quer dizer, eu imagino que muitos prefeitos vão encontrar estruturas velhas, burocracia, desajustes de carreiras, quer dizer, é algo para encarar no primeiro ano de governo? O governo já tem que entrar pensando nisso ou não? Qual é a tua sensibilidade sobre o sistema de reforma do É, Estado e administrativo? eu vou usar a minha sensibilidade aqui de cientista política também, tua colega, Fernanda. É Assim, só verdade. existem os 2 primeiros anos, né, do ponto de vista de fazer a agenda. Claro, nos últimos 2 anos você vai dar continuidade àquela agenda, mas tem todo o processo eleitoral, ele também interfere na gestão pública, interfere muito na gestão pública. Então, eu diria o seguinte: o que é prioritário, o que é relevante, o que você, a olhar, ao montar o seu plano, e já tem algo intuitivo aí, né, que eu imagino que as pessoas já estão pensando, conhecendo as contas do seu município, se for necessário, faça logo no primeiro ano, né? Aquela máxima, faça logo de começo, depois você vai fazendo, você vai ter oportunidade de fazer gestão e não que não vá fazer gestão no primeiro ano, mas é muito importante. Eu acho que o governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, ele teve essa leitura, é uma reforma muito difícil, ela demanda muito capital político, e esse capital político normalmente você só tem no início de governo, né? Quando as pessoas ainda estão lhe colocando ali aquela confiança, estão depositando aquela confiança maior e esperando o resultado das tuas decisões. E, na verdade, você está sendo muito generoso comigo, que quem coordenou foi ele, né? Todo esse processo, essa vitória que foi a gente aprovar 7 projetos, uma reforma previdenciária, uma reforma administrativa que acabou com vários benefícios de vantagens pessoais, transformou em subsídio remuneração das polícias, subsídio à remuneração do magistério. Tudo isso exige muito capital político. Então, para os prefeitos que, olhando para as suas prefeituras, enxergarem que a folha de pessoal ela tem ali um crescimento vegetativo alto, ela cresce muito, como era o caso do Rio Grande do Sul, quer dizer, 1 bilhão por ano. Esse ano ela está menor do que do ano passado, Fernando, no mesmo período. Vale a pena, mas é um investimento, né? É um investimento de médio e longo prazo. Você vai ver um caixa que vai se ajustando ao longo do tempo, você vai ter mais recursos para fazer investimentos ou para ajustar se você já é deficitário, já está devendo muito, então você vai conseguir dar uma ajustada e dar uma racionalidade para o sistema, né? Porque quando muitos prefeitos aqui vão chegar e quando eles olharem a folha de pagamento deles, um contra-cheque, vai ter 15 itens no contra-cheque. Isso ao longo do tempo vão se aprovando, né? No Rio Grande do Sul tinha a legislação da década de 50 em vigor, né? A legislação do magistério era da década de 70. Então, totalmente fora do momento que a gente vive hoje. 50 anos atrás era outro mundo. Então, esses ajustes é importante olhar antes, se achar que vale a pena e se comprometer com isso. Foi um compromisso de campanha do governador Eduardo fazer essas reformas, né, trazer o ajuste fiscal, fazer um ajuste fiscal no Rio Grande do Sul. Então, se o prefeito acha que isso é algo relevante pela forma como está sendo conduzido ou pelas contas do seu município, que ele faça, e eu diria fazer logo no primeiro ano, faça abertamente, faça com transparência, diga o que vai fazer, diga por que vai fazer, né? Os resultados eles serão vistos no futuro, e política é isso, né? A construção de formiguinha de algo que é de mais longo prazo. Eu acho que é dos temas mais relevantes a gestão administrativa, não só do ponto de vista fiscal, né? Eu acho que do ponto de vista fiscal é essencial, você tem que ter uma base forte para você poder fazer boas políticas públicas, até para poder ter recursos para fazer as políticas públicas finalísticas, não pode gastar muito com a área meio, né? E ao mesmo tempo, você fazer uma gestão da máquina. O que eu tenho percebido da minha experiência de 2 estados, de governo federal e alguns municípios e outros estados, é que o Brasil, com essa complexidade,
é muito variado, né? Estou falando aqui uma coisa óbvia, mas assim, são muito diferentes as condições. Mas muita coisa ainda está 40 anos atrás. Muito papel. Quando hoje todo mundo tem o celular e consulta o que tem no banco, né? O seu extrato, consulta na internet, a pessoa está toda ligada no celular, chega no trabalho, é uma pilha de papel, não tem computador que funcione direito, as pessoas fazem tudo com 1000 etapas, em vez de fazer algo mais simplificado. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para a gestão também, né? O resultado finalístico ele vai depender em grande medida da qualidade dessa máquina que você tem, da velocidade dessa máquina, da qualidade das pessoas que estão trabalhando ali também. Então, eu acho que isso que você trouxe é muito importante, né? De se mudar a gestão. Ótimo. Migrando um pouco para esse tema, que eu sei que tu tiveste mergulhada aí nos últimos, estás ainda mergulhada aí nos últimos meses, Lini, qual é a tua visão? Que os prefeitos vão encontrar uma economia fragilizada, não é? Pós-pandemia. Então, a tua impressão, quer dizer, é óbvio que isso varia muito de região para região, mas como é que os prefeitos vão encontrar a economia dos municípios no pós-pandemia, não é? E como lidar com isso? Quer dizer, eu sei que nós estamos no meio do processo ainda, mas eu queria a tua visão. Então, por isso que eu imagino que a demanda fundamental vai ser a reativação da economia, volta, não é? A Sem dúvida, normalidade, sem emprego, dúvida. renda, empreendedorismo. Como é que tu vê esse desafio econômico pós-pandemia? Ainda bem que isso está sendo gravado, daqui a 10 anos eu vou poder ouvir, né? Mas isso é um desafio de uma década, Fernando. Talvez nem todo mundo tenha se dado conta do tamanho do impacto dessa pandemia, tanto do ponto de vista sanitário, né, da saúde, quanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista, eu acho que especialmente do ponto de vista da economia. Veja, a gente teve a pior crise do século em 15 e 16, né? Que somados os 2 anos, a gente teve aí um pouco por volta de 7% de queda do PIB no país. 15 e 16. Nós chegamos em 2020 tendo recuperado 60% mais ou menos dessa queda. Então a gente entrou numa crise que significou se caiu muito a produção de riquezas do país, não se havia recuperado ainda o que era 14 e entramos numa crise que esse ano o FMI está dizendo que a gente pode ter uma recessão de 9% no Brasil e 4,9% no globo. Então, este ano vai ser pior que 15 e 16 juntos. E a gente, em 4 anos, a gente ainda não tinha recuperado 60%. Isso impacta diretamente no caixa das prefeituras, então a arrecadação cai, né? Cai no país, cai nos estados, obviamente cai no município, porque grande parte dos municípios recebe essas transferências de União e de Estado. Tem efeito no caixa, tem efeito na qualidade de vida das pessoas, tem efeito na demanda por serviços públicos. Muita gente vai migrar de escola privada para a escola pública, vai cancelar o plano de saúde, vai passar a utilizar o sistema público de saúde, vai demandar serviços de assistência social, né? Então, vai aumentar a demanda com menos caixa. E tem o problema econômico em si, quer dizer, você tem uma economia que vai dar uma cambaleada, já está cambaleando, isso significa menos emprego e menos renda, menos riqueza que circula ali naquele município, né? Porque é no município onde as coisas acontecem. Então, é um impacto muito forte, né? Desemprego que a gente já está enxergando. Claro, hoje a gente tem algumas políticas federais que estão colocadas e que são de renda mínima, de microcrédito ou de crédito, que estão ajudando um pouco as empresas, mas a gente também não sabe até onde vai essa pandemia, o impacto dela. Então, eu acho que esse vai ser o grande tema das eleições e vai ser o grande tema dos próximos, desse mandato inteiro desses prefeitos. Esses prefeitos, eles entrarão num contexto em que talvez a gente já tenha batido o fundo do poço, já esteja melhorando e não tenha outros desafios do mesmo tamanho um pouco mais à frente, mas vai ser um tema muito relevante, né? Fechamento de empresas, aumento de desemprego e a pressão que isso gera
obviamente, para os governos em termos de política de assistência e política social. Deixa eu aproveitar a tua experiência também de cientista política, analista mais ampla, porque, no fundo, eu imagino que o debate em muitos municípios, muitas cidades, vai ser em parte parecido com o que há no nível nacional. De um lado, a ideia assim, de um certo populismo, ou seja, do gasto público, que o governo vai resolver, que isso que tu falaste, tem auxílio emergencial, agora se fala até março, ninguém sabendo onde é que vai sair o dinheiro, as prefeituras, os governos, união deficitária, enfim. De outro lado, vai ter uma pressão por austeridade, né? Por você consertar as contas públicas, para você poder pagar em dia, pagar fornecedor ou até não atrasar a folha. Né? Como é que concilia isso? Quer dizer, a prefeitura tem que fazer, de um lado, não é? Tem que apresentar resultado, tem que investir. Né? De outro lado, ela tem que fazer austeridade, ela tem que consertar as contas públicas. Eu sei que a pergunta é quase irrespondível, tá? Como Mas é que a gente tenta, né? Porque a gente está aí no dia a dia, a gente tem que ser feito, né? Ninguém pode assim, não vou governar ou não vamos precisar de governo. Isso não existe. Então, com crise ou sem crise, a gente, né, tem que resolver os problemas existem aí para, né, para que a gente ache solução. Então, e esse vai ser o grande desafio desses prefeitos, achar solução para esses problemas. Eu acho que é muito importante entender que muitos desses problemas eles não estarão, a solução não vem no nível municipal, né? A gente tem o que vai ajudar a se reerguer, muitas vezes é a política macroeconômica, é o que é feito no nível federal, né, a taxa de juros, é o nível de inflação, outras variáveis, né, que afetam a atração de investimento, muitas vezes vai ter aí recurso fora, mas o recurso não vem para o Brasil, e vem vindo do Brasil, para onde que esse investimento vai? Então, os prefeitos vão ter que administrar isso, né? Vão administrar um caixa mais apertado, e aí eu vou dividir em dois, aqueles que estão numa situação mais confortável, que vão pegar um caixa, vão pegar um orçamento superavitário, ou né, um dinheirinho em caixa, ou os que vão pegar dívida. Então, a gente acho que tem esses dois grupos, né? Todos vão ter que fazer uma boa gestão. Todos vão ter que sempre olhar despesa, onde é que eu posso reduzir, e não é reduzir cortando só, não. Você pode ganhar eficiência, acabar com um programa que não funciona, até aumentar programa que funciona bem e que tem um alcance maior. É justamente fazer essa gestão, já que eu não vou ter, mesmo quem tem recursos, porque a gente vai passar um período de vacas magras aí. E mesmo quem tem recursos, se você tem um pouquinho a mais, você pode aumentar um ou outro programa que tem um alcance maior, onde for a área né, vamos dizer, de afinidade do prefeito, porque a gente sempre tem, uns tem mais afinidade com uma área social, outros com uma área de segurança pública, com a área econômica, então usar bem esses recursos. Mas o controle de despesa todo mundo vai ter que fazer. Agora, eu diria para os prefeitos o seguinte, por isso que é importante você olhar os teus indicadores, 30, 40, 50 principais indicadores do teu município, e olhar para o perfil produtivo dele. Onde é que está esse município inserido? Né, porque tudo é meio ecossistema. Se é um município menor e está no meio de vários municípios que são industriais, o que é que pode esse município? Se é um município numa região agro, o que pode esse município? Se é numa região, ou se é um município que praticamente vive de comércio, de serviços, o que é possível se fazer? Né? Eu acho que quando a gente pensa, pensando um pouco mais já do lado do desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda, mesmo num momento difícil, quando uma empresa vai para algum município, para o estado, para o município, pensa, acho que basicamente 4 coisas. Ele tem essa carga tributária, né? Então, como é que é a carga tributária? Se for pagar muito imposto, é racional que as empresas vão para outro lugar, né? Então, isso é algo... E isso muitas vezes não, isso não está nas mãos do prefeito. Às vezes está na mão do governador ou até do governo federal. Então, carga tributária. A empresa olha...
A infraestrutura. Então, a infraestrutura tem energia, a energia, por exemplo, é uma indústria, tem capacidade, né, de funcionamento de uma planta, de uma fábrica, ou de uma ampliação de uma fábrica. Então, é muito importante a infraestrutura, não só toda a parte de energia, mas também de logística, né? Como é que você escoa a produção ali? Então, pode ser o agro, pode ser a indústria, pode ser... Você vai precisar de uma boa infraestrutura. A outra coisa é capital humano. Você precisa de gente para trabalhar. Então, mesmo hoje que... Aliás, até por isso, né, que você tem as maiores indústrias mecanizadas, você precisa de gente que saiba operar bem as máquinas. Então, capital humano é sempre... O que é o capital humano? São as pessoas, né? Então, uma boa educação, às vezes as pessoas não fazem essa correlação, né? De que a educação vai atrair empresa, mas vai. Porque a empresa que for, uma empresa de tecnologia, uma empresa, ela vai querer gente que possa trabalhar ali, que tenha o perfil, mesmo no agro. Tem lá gente que pode operar aquelas máquinas, aqueles tratores enormes, né? Que vão trabalhar nos silos, enfim. Então, capital humano. E por último, também às vezes as pessoas acham que a atração de investimento é só, né? Vem que aqui é ótimo, mas você tem que oferecer alguma coisa. E nem sempre é só a questão tributária. A qualidade de vida também, né? Então, segurança pública, por incrível que pareça, é um fator muito importante na definição, né? É um dos fatores, mas é um fator muito importante, principalmente no Brasil, de alocação de recursos internamente. Então, quando um prefeito pensar, puxa, eu quero atrair investimento para cá, o que é que eu posso oferecer? Pensa nas potencialidades. O que é que seu município tem, onde ele está inserido se é um setor industrial, como é que pode se inserir nessa cadeia, né? Que tipo de outra indústria ele pode atrair para o seu município que vai ser complementar, né? Normalmente isso, as próprias indústrias elas vão se localizando conforme a própria cadeia, porque isso reduz custo, né? Mas eu acho que do ponto de vista do prefeito, para atrair investimento, tem que pensar que se não tiver infraestrutura, não tiver um acesso, por exemplo, tem muito município que não tem acesso, então vamos investir no acesso, né? Porque isso é algo que pode atrair depois uma melhoria para o município. E uma questão, para a gente finalizar aqui, porque a nossa meia hora já esticamos um pouco, mas muito importante na linha que tu estás colocando, Leni, existe esse desenvolvimento onde você atrai investimentos, você cria um ecossistema amigável para o investimento, com infraestrutura, capital humano, logística, enfim, tu mencionaste bem, mas quanto ao desenvolvimento endógeno, ou seja, estimula o empreendedorismo local, cadeias locais de produção, quer dizer, o município, eu imagino que o município até possa agir mais nesse aspecto. Né? Conhece alguma experiência? Tu achas por onde é que o prefeito poderia caminhar nesta direção? Ou seja, o estímulo ao empreendedorismo. Até vou ser bem direto. Esse negócio da prefeitura estimular o empreendedorismo é mito ou é realidade? Realmente dá para se fazer coisas importantes nessa linha? Essa pergunta é difícil. Eu acho que dá para fazer, sim. Eu acho que é possível se fazer aliança, se buscar parcerias. Eu acredito muito em parcerias também, sabe, Fernando? Porque você tem aí, por exemplo, o Sebrae, né? Busca o Sebrae, o capítulo local do teu estado. O Sebrae, ele está muita gente não sabe disso, mas está muito inserido nas escolas, por exemplo, fazendo educação dentro de escolas de ensino médio, para justamente incentivar empreendedorismo. Microcrédito, né? É algo que, às vezes, um governo municipal, estadual, pode fazer, se tiver as condições para isso, que é ofertar a taxas muito baixas, com prazos melhores, né? Oferecer o microcrédito são baixos valores para pessoas que têm pequenos negócios ou que são muitas vezes um empreendedor individual, né? O pipoqueiro, é a boleira, então assim, você não precisa ter um banco para você ofertar o crédito, né? Agora precisa estruturar direitinho. Então, como é que você faz isso? Faz uma parceria, né? Procura setores ou
ou organizações ou instituições que já tenham esse conhecimento que possam lhe ajudar a montar isso. E dentro da vocação do que ali no seu município, na sua região, é onde tem a maior demanda. Muitas vezes vai ser no agro, né? Pequenos, agricultura familiar, né? As pessoas vão, às vezes é no agro, às vezes é em serviços, às vezes é no comércio, enfim. Mas isso são oportunidades que podem ser feitas. Eu acho que você tem razão. Muitos dos municípios não vão atrair grandes empresas, não vão atrair grandes negócios, mas é possível você fomentar um ambiente local, estimular um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis para empreender. De novo, não quero jogar água na alegria de ninguém. É que muitas coisas dependem muito de legislação federal, né? Ou legislação estadual. Essa coisa de para você abrir um negócio que demora não sei quanto tempo, aí tem a autorização da Secretaria de Meio Ambiente, aí tem os bombeiros, são processos longos. Às vezes, se são municípios maiores, até há uma condição de você rever processos e reduzir tempos, né? Às vezes não depende tanto ali do que aquele município sozinho está fazendo. Então, por isso que é importante, eu acho que a gente, aí já fechando, a gente está numa federação, né? Então, a gente tem um nível, né? Tem um governo federal, tem os estados, tem os municípios. Eu acho que buscar alianças e buscar um bom diálogo, independentemente de partidos políticos, com quem está no estado, na União, para você prover mais recursos para o seu município e melhores projetos e avanços, eu acho que é muito importante fazer também essa construção vertical. Bom, a minha dica para os prefeitos é que encontrem um clone da Leni para convidar para ser secretário de planejamento do município, que a coisa começa bem, porque não é fácil achar no mercado. Super obrigado, Leni, estava excelente. Obrigada a você. Iria longe aqui, mas nós temos nosso tempo aqui, tu também tem. Queria te agradecer muito. Então, a gente dá por encerrado esse nosso 7º módulo, não é? E agradecendo a Leni pela contribuição.